Olá, meu nome é Marcos Breder, eu sou professor, autor do livro Geração Artificial, Geração IA, e eu tenho feito um estudo em relação à velocidade do mundo e o momento atual dos jovens. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões que são as seguintes. Nós fomos moldados e crescemos no modelo educacional que é aquele de fazer prova, estudar, fazer um trabalho, reunir com os colegas, né, fazer lá uma sequência, em alguns colégios, prova bimestral, prova trimestral, aí vem as semestrais, aí chega no final do ano a gente é habilitado a mais uma série. Esse é o modelo que vigora no mundo, esse é o modelo que eu estudei, provavelmente foi o modelo que você estudou também. E isso é o modelo pensado para a época da Revolução Industrial, para o modelo pós-Revolução Industrial, que é fazer uma massa laboral que trabalha vinculado a uma atividade. E precisava-se à época de fazer um modelo de educação que conseguisse produzir muitas pessoas, né? Conseguisse capacitar muitas pessoas. É um modelo que foi inspirado num modelo que deu certo, né, para a Prússia, na Prússia, né, que é um país que não existe mais, que hoje é onde é um pedaço da Alemanha e de outros países. E esse modelo foi o que vigorou durante talvez aí metade dos anos 1800, o século XX, e nós já estamos no século XXI e o nosso modelo continua o mesmo. E o que é curioso, né, nesse ponto é que nós já passamos por uma grande revolução, revolução industrial, estamos, né, na revolução digital, e a gente atesta isso quando a gente vê a velocidade, né, das empresas, a gente vê Google, Facebook, Apple, por exemplo, com um valor de mercado que vale 2 vezes o PIB brasileiro, arredondando assim, os penúltimos dados, né? E isso mostra o que é esse mundo digital, essa velocidade do digital. Né? Nós pais, né, vemos essa velocidade quando a gente passa do mundo analógico para o mundo digital, quando a gente chamava um táxi levantando a mão, quando a gente fazia algumas tarefas que eram puramente analógicas, né? Quando o telefone era preso na tomada, né, era um fio, né, que nossos pais sabiam com quem que a gente estava saindo, porque a gente, né, fazia uso de um telefone no meio da sala, e aí nossos pais já sabiam, você vai sair com fulano, então você vai no shopping, você vai jogar bola. E hoje a velocidade, né, colocou os nossos jovens com seus aparatos tecnológicos à mão, né? Então os pais praticamente não sabem o que os filhos veem, né? Em pouco tempo ele toma contato com o mundo inteiro. Nós somos aquela época que falava, vou entrar na internet, vou entrar na internet. A gente ia para um lugar, né, uma sala, a gente sentava numa cadeira, a gente apertava uma coisa bege embaixo da mesa, aquela coisa tremia, a gente via uma tela azul, aí desciam alguns comandos, apareciam símbolos, a gente entrava, clicava 2 vezes, ouvia um barulhinho muito característico e entrava na internet. Hoje não faz o mínimo sentido, né, falar isso mais, né? Os jovens nem sabem, né? Às vezes eu menciono com minhas filhas, né, eu ainda solto essas frases de antigamente, vou entrar na internet, não faz mais sentido, né? Já estamos na internet, né, pai? Um dia minha filha estava, né, numa casa, num lugar, saiu, né, para poder encontrar com alguns amigos, colegas, e aí ela me ligou. E aí ela não me ligou, era um combinado, ela tinha que ter me ligado, ela não me ligou. Depois eu falei, filha, você tinha que ter me ligado e tal. Ela falou, pai, lá não tinha Wi-Fi. E eu falei, filha, deixa eu te contar uma coisa. O telefone, a origem dele é ligar, né? Ele tem uma coisa chamada, né, nos nossos smartphones, tem uma coisa chamada telefone. O telefone é originalmente ligar. E eu tive que relembrar ela que, né, tem lá uma função de ligar. Porque essa geração já está tão acostumada com o WhatsApp que eles entram, né, dentro, né, estão dentro do WhatsApp e praticamente desconhecem, né, que eles deveriam estar né, que eles têm a possibilidade de usar o próprio telefone, eles discam por dentro do WhatsApp, né, é uma das nossas sinais dessa era, né. E aí nós estamos entrando, né, na era da revolução da inteligência artificial. Então, o ChatGPT é um serviço, né, é um produto, né, de uma empresa chamada OpenAI, que é uma empresa de 2013, e que o ChatGPT foi lançado em 30 de novembro de 2022. Então, o ano de 2023, a gente pode falar que é o primeiro ano
de um segundo ciclo, né, um segundo ou terceiro ciclo da revolução da inteligência artificial e que vai mudar o jogo. Então a gente vai ver agora, né, muitas coisas acontecendo. Eu sou da época, né, que a gente falava que tudo era mato na internet, né? Hoje eu dou aula, eu falo com meus alunos, falo, eu sou da época que tudo isso era mato, né? Não tinha tudo isso que vocês têm na mão aí, não existia não, a gente era de outra época. Daqui 10, 15 anos, 20 anos, nós vamos estar falando, né, os professores lá do futuro vão estar falando que 2023 era tudo mato. Falando, gente, eu sou da época, né, que a gente fazia as coisas na mão, que a gente tinha que resolver tudo detalhadamente ali, você não pedia nada para uma máquina e ela fazia para você, né, e tal. Então vai mudar, irremediavelmente. Não tem, né, não é uma moda, não é se pegar, né, se a inteligência artificial pegar, né, bom, veio para ficar e a gente vai ter que se unir a ela, né, não podemos combater o inimigo junto-se a ele, né. Então nós vamos ter que adaptar, conhecer, né, o que é essa nova era, né, da inteligência artificial. E aí um aspecto, né, que, né, eu gostaria de deixar, né, um ponto, o nosso modelo educacional é o mesmo. Nosso modelo educacional é o mesmo da Revolução Industrial, é o mesmo, com alguns remedos, né? Então uma lousa eletrônica, uma aula mais divertida que outra, né, alguma coisa que algum colégio faz, alguma matéria eletiva, uma aula de educação financeira, uma aula de empreendedorismo, talvez alguma lá tenha um módulo startups, né? Mas é a mesma coisa, o modelo, o pensamento é idêntico, né? Assim, né, atira a primeira pedra, né? Qual que é o pai que acha que o filho não está vendo na mesma perspectiva dele, né? O que ele viu na época dele, o filho está vendo, né? Quando a gente senta para estudar com os filhos, né? Pai, tô vendo essa matéria. Minha filha, eu vi essa matéria também na sua época. Peraí, eu tenho que estudar para poder te dar aula, né? Eu tenho vivido isso, né? Pai, eu preciso estudar com você aqui. Aí eu tenho que me antenar no conteúdo para poder estar junto dela, né? Das minhas filhas, porque eu vi isso há 20 tantos anos atrás, 30 anos atrás, né? Então, enfim, né? Até mais, né? Então, nosso modelo educacional está ultrapassado, né? Então, a pergunta que eu faço os pais, vocês pais, nós pais, já estamos percebendo isso? As escolas estão percebendo isso? O MEC está percebendo isso? Nós estamos enxergando essa dificuldade nos jovens, esse embate de gerações, né? A gente está vendo que os jovens estão com uma velocidade de mundo incrível, chegam na aula, tem uma matéria legal, algum conteúdos, fazem uma prova, depois ficam numa expectativa de ir para o Enem, como se passar pela universidade, né, sair com um título fosse garantir um lugar no mercado de trabalho. E aí nós já estamos falando, né, de algumas expectativas de perda de empregos. Quem acompanha as notícias está vendo, né, algumas estatísticas que falam de 200 a 800 milhões de empregos a serem perdidos pela inteligência artificial. Obviamente, né, igual na Revolução Industrial, existia lá a economia do cavalo, né, pessoas que limpavam, né, o cavalo, trocavam ferradura. Era uma economia, girava umas cidades, girava Londres, né? Lá nos anos 1800 e pouco era a economia do cavalo, né? Depois, né, de um tempo veio o cavalo mecânico, né? Veio a máquina, veio o carro, né? Aquela pessoa que colocava ferradura, ela ficou restrita a um nicho, né? Assim, diminuiu muito o trabalho dela. Ou ela perdeu o seu emprego ali naquela época, ou ela se adaptou rapidamente e ela passou a ser um dos motores ali dessa nova era, né? Desse novo momento. E esse é um dos nossos, isso é uma repetição, nós vamos viver a mesma coisa. Então, vamos perder empregos? Vamos ganhar empregos? Vamos. Né? A gente vai ter empregos que são vinculados a isso, né? Agora a gente já vê engenheiro de prompt, né? Já está acontecendo. Nós estamos preparados para isso? A percepção que eu tenho é que a gente vai ter um gap, né? Entre uma massa laboral despreparada para esse momento, uma massa laboral se preparando, mas o nosso modelo educacional ele não está preparado para isso, nós vamos ter um gap aí, né? uma época de baixa. Então talvez daqui 5, 10, 15, 20 anos a gente esteja aí com novas discussões, falando, opa, a inteligência artificial está indo atrás dos empregos, né? Então a gente vai ter que pensar o mundo lá na frente e tal. Então, deixa esse ponto, pergunta, né? Como é que está o modelo educacional, como é que a gente está vendo isso, como é que nós pais estamos atentos ou não, se estamos atentos ou não, e se nós estamos preparando os nossos filhos, né, para esse momento, se a gente está colocando os filhos nessa velocidade, ou se a gente está meio que distraído, achando que a escola está cuidando disso, e eu tenho talvez uma má notícia, né,
De modo geral, as escolas não estão preparadas para isso, né? O modelo ainda que vigora é o mesmo de sempre, com plugins, né? Com enxertos, com pontos que preparam para um aspecto, né? Mas o que eu quero deixar assim, o modelo de pensamento é atrasado. Então a gente tem que colocar alta velocidade, né? Espero colocar alguns outros conteúdos e a gente vai interagindo. Se quiser, deixa aí seus comentários, que isso vai motivar a criar conteúdos a respeito. Estou para lançar um desses conteúdos. E, quando possível, né, entrem no site geraçãoia.com e vocês vão ver lá o livro, né, que eu falo muito sobre isso e já dou lá algumas possibilidades da gente já atuar, né, enfim, já pensar diferente. É isso. Um abraço.